Bom, aí eu começo com a carne. Pego uma panela, não coloco nada, nem azeite, nenhum tipo de gordura, nem azeite, nem manteiga. Coloco a carne pura, a carne moída. Enquanto ela tá aí, que ela começa a cozinhar, que ela vai começar a soltar um líquidozinho, a gente vai cuidar das outras coisas. Cortar tomate, cebola, alho, pegar couve-flor, cortar, lavar, enfim. Deixa aí e confia. Aí são as duas couve-flores que eu usei, são duas de 500 gramas cada um. Ó, tá vendo que tá cozinhando? Então já tô aí com meu tomatinho, minha cebola, a couve-flor eu cortei, tá vendo? Lavei e coloquei pra cozinhar, tá? Essa água aí já estava quente. Se você quiser cozinhar no vapor também, não tem problema. Eu preferi cozinhar na água, tá? Ela vai ficar aí mais ou menos uns 20 minutos. Não precisa se despedaçar, é só até você conseguir enfiar o garfo. Então passaram aí os 20 minutinhos, tá vendo? Eu vou colocar o garfo e vocês vão ver que ela tá... O garfo entra sem nenhum problema. Não precisa despedaçar, desmanchar não. Ó, tá vendo? O garfo vai entrando sem nenhum problema. Entra e sai sem nenhum problema. Aí é o ponto certo, tá bom? Se você já tem costume de cozinhar a couve-flor, cozinha da sua maneira, tá? O próximo passo é pegar um liquidificador e colocar um pouquinho do creme de leite. Então você vai colocando aos poucos. Coloca um pouquinho do creme de leite e aí, ó, um pouquinho da couve-flor. E começa a bater, tá? Vai batendo aos poucos. Coloca um pouquinho de creme de leite e um pouquinho de couve-flor. No final, você vai ter usado uma caixinha de creme de leite, tá? Que foi o que eu usei nessa receita, ó. Como é que fica bonito. Aí a carne já tá prontinha, né? Que eu coloquei depois. Aí coloquei sal, coloquei uns temperinhos, né? E aí vai entrar, depois que já tá cozidinho, vai entrar uma salsinha e uma cebolinha. Aí também fica a seu critério, tá? Se você for fazer um escondidinho de frango também, tempera da sua forma. Não precisa da forma que eu tô fazendo, é só uma sugestão, tá bom? Com aquele molho pronto que a gente tirou lá do liquidificador, eu coloco aí na panela. Aí tem os temperinhos e tem a manteiga, tá? Eu coloquei uma colher de sopa de manteiga. E nesses temperinhos aí tem cominho, pimenta do reino, coloquei sal, né? E você vai acertando no sal conforme o seu gosto. Aqui eu tenho queijo mussarela de búfala, mas pode ser qualquer queijo, não precisa ser só esse não, tá bom? Eu vou dar uma mexidinha aqui. Mexe pra dar uma derretidinha nessa manteiga. Vai acertando no sal, acerta na pimenta, aí é do teu gosto. Aí eu peguei e coloquei pedaços, né, cortados grosseiramente, assim, com a mão mesmo, a mussarela. Aí você vai, como eu falei, você vai colocar o queijo que você quiser. Pode ser parmesão, mussarela regular. Ai, tem uma infinidade de queijos bons. Eu coloquei a mussarela porque eu achei que combina muito bem com a couve e realmente no final ficou perfeita. A montagem é bem simples, tá, gente? Aí é uma porçãozinha individual que eu vou fazer. Depois eu mostro também uma porção um pouco maior. Então você começa, a base vai ser o purê, né? Esse purezinho já pronto, já temperadinho. E aí a gente intercala com a carne. A gente vai fazer tipo um sanduichinho, né? Coloca essa carne no meio. E aí, tá vendo esse cream cheese? O que eu fiz? Eu esquentei ele no micro-ondas, porque geralmente ele vem mais durinho, né? Ele fica na geladeira, ele fica mais durinho. Então dei uma aquecida no micro-ondas pra ele ficar mais mole. E assim me ajudou a espalhar por cima da carne, senão ia ser um pouquinho difícil. Então eu passei por toda a carne. Vou colocar um pouquinho de parmesão, queijo nunca é demais, eu amo queijo. E aí, mais um pouco do purê, né? Desse creminho aí de couve-flor para poder fechar esse escondidinho. Lembrando que esse é uma porçãozinha individual que eu fiz. Ele fica lindo para poder servir. Eu fiz nessa tigelinha, nesse bolzinho que é próprio para ir no forno, tá bom? Ó, finalizo com mais um pouco de parmesão. É bom para gratinar. Se você levar no forno, depois liga aquela parte do grill, porque começa a borbulhar o queijo em cima, fica lindo. Aqui já é a montagem na travessa, tá? Então o que restou lá, eu fiz aquela porçãozinha individual e aí eu fiz uma travessa maior, que depois eu acabei nem utilizando, eu passei um plástico filme, depois que montei, passei um plástico filme, vocês vão ver no final, e guardei na geladeira, e só assei no outro dia, tá? É a mesma coisa, vai fazer lá uma camada do creme de couve-flor, depois a carne moída, igualzinho a porção individual. Depois a carne moída, vocês vão ver que eu vou colocar também o cream cheese, esquentadinho para facilitar, né, para você colocar. E aí é a mesma coisa, a montagem é a mesma coisa.
I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Esse parmesão que eu tô colocando aí pra finalizar, ele é um parmesão fresco. Então eu comprei o queijo fresco e eu vou ralando na hora. Eu acho que isso dá um sabor muito diferente do que aquele lá que você compra de pacotinho sequinho no mercado. Vocês sabem qual eu tô falando, né? Então assim, é bem diferente, vale a pena fazer isso. Fecho com plástico filme. Esse aí eu não assei no dia. Fechei bonitinho e levei pra geladeira. Eu só assei no outro dia. E aí a gente tem um resultado. Fica lindo. Esse aí é a porção individual que eu montei antes. Olha como fica o queijo parmesão bem gratinadinho na parte de cima, porque eu liguei o grill. Então depois que ele assou, né? Aí a gente vai depender da quantidade. Pode ser que asse em 10, em 15, em 20 minutos, depende do tamanho. Então assou, aí depois você liga o grill. Olha como é que fica esse queijinho por cima. Fica bem cremoso. Só que quando você coloca na geladeira, ele fica mais durinho. Mas esquentou, ele volta a ficar assim cremoso, tá bom? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.